Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje faremos leitura na energia do querido Exu Capa Preta. Exatamente, ele se apresentou para mim outro dia e eu entendi que ele gostaria também de trabalhar aqui na mesa. Tá bom? Então, para hoje teremos duas opções. Opção número 1, a florzinha preta. E opção número 2, a florzinha branca. Nas duas opções, vou abrir primeiro o baralho de Exu, depois um tarô e depois um baralho cigano de pombagira. Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva. Então, aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Tudo bem? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da florzinha preta, vou deixar aqui no cantinho, perto do Ganesha, e vamos pegar aqui baralho de Exu. E você está bem? Eu espero que sim, eu estou bem, muito obrigada. Se por acaso vocês perceberem que minha voz está um pouco diferente, que às vezes eu estou engasgando ou estou aqui mais ofegante, é porque eu não estou muito bem, assim, da garganta, eu acho que eu tô gripada, sabe? Então, às vezes, pode dar alguns probleminhas. Se caso eu espirrar ou tossir também, já peço perdão, porque o negócio aqui não tá 100%, tá? Nada grave, mas eu percebo que a minha saúde não está 100%. E bom, pessoal, lembrando, se caso alguma coisa não ressoar para você, se não fizer sentido, por favor, desconsidere. Isso aqui é uma leitura coletiva, tá? Então, às vezes a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tudo bem? Então, vamos ver aqui qual é a mensagem do seu capa. Laroia, seu capa preta Mojubá. Salve suas forças, meu pai. Risco de roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. Casamento, vitória, caminhos abertos, justiça ou equilíbrio emocional. Bom, seu capa já começa com a seguinte mensagem: para aqueles ou aquelas que estão tendo algum tipo de relacionamento, pode ser amoroso ou pode ser relacionamento profissional ou mesmo de amizade, que você percebe que a pessoa em questão com a qual você se relaciona, ela pode estar tentando tirar alguma vantagem de você. Então, seu capa fala: não tema, porque essa pessoa não vai conseguir fazer aquilo que está intencionando de maneira negativa, você vai conseguir dar a volta por cima. E as ações dessa pessoa que tem uma má intenção na sua direção, essas ações estão sendo neutralizadas, tá bom? Por quê? Por uma questão de justiça. Agora, algumas pessoas verão que essa pessoa que está tentando te prejudicar, ela vai ser retirada da sua energia, ela vai ser afastada. Algumas vezes você nem vai entender o porquê. Que de repente uma pessoa parou de falar com você, ou que de repente alguma coisa mudou, mas essa pessoa vai ser afastada da sua energia. Então não lamente, não fique indo atrás, tá bom? Por quê? Porque é uma questão da espiritualidade tentando te proteger, tá certo? Agora, para aqueles ou aquelas que estão aqui enfrentando alguma situação de justiça, justiça assim, envolvendo fórum, advogado, papelada, tá bom? O que que acontece? Preste muita atenção em tudo que está acontecendo. Claro, se for possível, se você tiver condições, tá? Qualquer negociação que se apresentar para você, avalie muito bem.
tenha ao seu lado alguém de confiança também, para que você não seja induzido ou induzida ao erro, tá bom? Quando as pessoas perceberem que você também está esperta, que você está atento, elas não vão ousar tentar te passar para trás. Se caso você tiver com algum tipo de dúvida em relação a essa questão da justiça e sentir no coração que deve, peça ajuda para Exu. Exu vai te ajudar. Logicamente que Exu não pode fazer tudo, mas pode te ajudar a enxergar melhor algumas situações ou algumas saídas, tá bom? Exu também passa um recado para algumas pessoas que estão vivendo um relacionamento amoroso e, no caso, você está sofrendo um bocado na mão dessa pessoa com quem você se relaciona, tá? E Exu fala: às vezes você quer sair dessa relação, mas não sabe como, não é? E pode então te deixar um pouco mais angustiada, um pouco mais nervoso, porque não sabe o que fazer. Exu fala: primeiro, tente pensar com um pouco mais de calma. É difícil? É, né? Não é fácil não. Mas tente aí acalmar um pouco os ânimos, diminuir essa ansiedade. Por quê? Quando você estiver numa situação mais tranquila, você vai ser intuído, você vai ser intuída sobre algumas possibilidades para você encontrar um outro rumo na sua vida. Tem gente que acabou de separar e não sabe o que fazer da vida. E aí então, Exu também fala: não se sinta tão ah, desesperado, não se sinta tão angustiada por conta disso. Tente se acalmar um pouco. É difícil? É, Exu já falou que é difícil. Mas tente, faça um esforço. Como? Primeiro, se está batendo aí a ansiedade, se você percebe que está, né, um pouco mais agitado, tente desviar o foco primeiro. Ou então converse com alguém da sua confiança que consiga te transmitir algum tipo de serenidade e consiga te ajudar também a enxergar a situação com um pouco mais de clareza. Porque a partir do momento em que você consegue acalmar um pouco mais o seu coração, você vai enxergar possibilidades para tocar a sua vida, tá bom? Você não vai ficar na rua da amargura. Palavra de Exu. Para aqueles e aquelas que desejam fazer algum tipo de mudança na vida, ou então, no caso, que seja uma viagem, mas que é importante para você, e que no caso vocês estão sentindo algum tipo de dificuldade, parece que a papelada não sai, parece que ah, você não está encontrando um bom lugar para ficar, ou existe alguém criando uma resistência para que isso aconteça na sua vida. Existem N motivos aqui que podem estar impedindo esse movimento que você deseja fazer. Pode ser inclusive uma autossabotagem também, tá? Exu fala aqui, se caso você acreditar, converse com a sua espiritualidade, abra seu coraçãozinho e peça ajuda. E algumas intuições que você tiver, tente colocá-las em movimento, tente colocá-las em prática, tá bom? Porque isso vai te ajudar sim a desembaraçar esse nó que está impedindo o fluxo da sua vida, tá bom? Lembrando, se você acreditar que a espiritualidade pode te ajudar, tá? Às vezes não é que a espiritualidade vai simplesmente bater uma varinha de condão e resolver tudo na sua vida, mas ela pode te ajudar as pessoas necessárias para te orientar nessa situação que está mais enroscada, tá bom?
Para quem tem algum problema com uma situação do passado, eu vejo aqui que essa situação do passado pode ser um antigo emprego. E você pode até ter levado para a justiça essa situação aqui, não é? Ou desejou, mas deixou quieto, porque viu que às vezes não valia a pena ficar mexendo nesse vespeiro. Exu fala que você ainda vai ter uma notícia que vai te alegar bastante, tá? Para alguns você pode sim ganhar a causa, ter uma resolução assim bem favorável para aquilo que você estava esperando. Obviamente é uma leitura coletiva, então não vai ser para todo mundo, mas algumas pessoas sim terão essa chance de ver um resultado mais positivo para aquilo que desejam em relação a algo do passado. Como foi dito para muitos, é uma questão aqui de trabalho, às vezes alguma pendência, né? Mas se também por acaso você se sentiu prejudicado ou prejudicada tempos atrás por uma situação que ficou no seu passado, que pode sim estar relacionado ao seu trabalho, e você se sentiu até muitas vezes como um palhaço, uma palhaça na mão das pessoas, olha, saiba que a pessoa que te prejudicou, que te fez se sentir aqui com uma cara de palhaço, essa pessoa não tá bem não, viu? E não é vingança de Exu não. O que está acontecendo, a pessoa está colhendo tudo aquilo que ela plantou, porque se ela pisou aqui no seu calo, se ela te fez mal, pode ter certeza que ela fez também com outras pessoas. Então, é uma questão de colheita, tá bom? E para aqueles e aquelas que guardam ainda algum ressentimento em relação a algo do passado, pode ser sim uma questão de trabalho, mas pode ser também uma questão amorosa. Não é que você deseje voltar com essa pessoa, mas existem mágoas ainda muito presentes. Saiba que a espiritualidade está te ajudando a cortar esses laços, esses vínculos energéticos que ainda permanecem, tá bom? Não vai demorar muito para você sentir um certo alívio. E talvez você nem entenda o que você fez ou o que aconteceu para você sentir esse alívio. Mas com o tempo você vai perceber que nem se lembra mais dessa situação do passado que te causava dor. Então, saiba que foi a espiritualidade que te ajudou a cortar aí qualquer tipo de vínculo que você ainda guardava em relação a essa questão do passado, que pode ser um relacionamento afetivo ou pode ser também uma questão de trabalho, tá bom? E tem gente aqui que está querendo fazer alguma mudança de vida ou sonha muito em morar em algum lugar, viagens ou mudanças de vida, que pode mudar bastante a rota da sua vida, não é? E você às vezes se pergunta por que você tem esse desejo ou por que tem um apreço muito grande por um lugar que foge um pouco da sua rota. Pode ser que uma outra cidade, ou outro estado, ou outro país. E tem gente que está aqui às vezes pensando constantemente como seria a sua vida se você estivesse nesse local que você tem um apreço. E aí o Exu explica que muitas vezes é uma lembrança de uma outra vida que você carrega, tá bom? E se você sente no coração que quer tentar ir para este lugar que você carrega aí no seu coração, tente. Você pode ter boas experiências nesse local. Alguns irão apenas a passeio, mas será interessante, porque você se verá em algumas situações de eu já reconheço esse local, sabe? E aí você vai entender que é uma memória que você está resgatando de uma outra vida. Obviamente, se você acreditar, né, em vidas passadas. E outros podem se mudar definitivamente para um outro local, se veem, né, impulsionados a fazer essa mudança radical de vida e podem ser muito bem-sucedidos, porque de alguma maneira você vai se sentir em casa, tá bom? Agora vamos ver aqui com o tarô o que mais que Exu Capa Preta quer falar para vocês.
2 de espadas, o julgamento. 5 de ouros, a imperatriz. Rainha de espadas. Exu fala que algumas pessoas terão a oportunidade de retomar algo que ficou no seu passado. Pode ter sido algo que você rejeitou no passado, ou que às vezes não deu tempo de dar muita importância, mas essa oportunidade volta para os seus caminhos, principalmente para aqueles ou aquelas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade no campo da matéria. Então, essa oportunidade, que pode estar muito relacionada também às questões profissionais, elas voltam. Por quê? Para te ajudar a ter um pouco mais de prosperidade, tá bom? Talvez essa oportunidade não seja algo tão simples assim. Como saímos com uma rainha de espadas, isso vai te exigir também uma certa habilidade para lidar com essa atividade extra que pode chegar para você, tá bom? Então, Exu fala que é muito importante você se manter muito sereno, muito serena diante dessa situação, porque às vezes pode bagunçar sim a sua rotina. Então é importante também você tentar se organizar o máximo possível. Então nesse ponto é necessário sim ser um pouco mais racional. Não se deixar levar tanto pela ansiedade, tá bom? Porque às vezes pode te dar uma sobrecarga de funções a princípio, mas saiba que Exu diz aqui que isso será muito bom para a sua prosperidade, tá bom? Como foi dito, não é para todo mundo, mas algumas pessoas, especialmente aquelas que estão enfrentando algum tipo de dificuldade no campo da matéria, se verão diante de alguma oportunidade que você já teve no passado, tá? Para outras pessoas, Exu fala que vocês aqui estão resgatando alguns talentos que vocês carregam de outras vidas. Obviamente, se você acreditar em outras vidas, tá bom? E no caso, Exu fala que tem gente que inclusive já percebeu, né, algumas vontades de buscar algo, de estudar algo, ou estão tendo, né, sensações diferentes, estão tendo aqui insights, não é? E muitas vezes vocês estão negando. Podem estar negando como? Às vezes achando que não, é bobagem, ou eu não tenho tempo para isso agora, não é? E Exu fala: não trave o processo. Se isso está chegando à tona para você, é porque é algo que vai fazer bem para você agora, entendeu? Então, se possível, preste um pouquinho mais de atenção, tá? Por quê? Porque esses talentos que estão chegando para você, estão despertando para você agora, eles te ajudarão no seu processo de empoderamento, tá bom? Porque eu vejo aqui que essas pessoas que estão, muitos, né? Não vou dizer 100%, mas muitos que estão tendo esse despertar de alguns talentos que trazem aí escondidos na memória, são pessoas que podem sofrer aqui ou de baixa autoestima ou ter uma sensação de escassez interna. Por exemplo, podem sentir que a vida não tem sentido, podem ter a sensação de que falta algo, podem ter a sensação aqui de que sempre, de alguma maneira, estão em desvantagem ou que se sentem inadequados nesta vida terrena. E aí Exu fala que ao despertar esses talentos, trabalhar com essas novas habilidades que estão despertando para você, podem te ajudar a conciliar muitas coisas na sua vida, tá bom? Podem inclusive dar novos sentidos para algumas coisas que até então você ainda não conseguiu elaborar nas suas experiências na Terra. E Exu fala que muitas dessas pessoas que estão agora resgatando algumas habilidades, alguns talentos, isso está acontecendo por conta do seu processo de amadurecimento.
Não é que você já amadureceu, está uma fruta madura, pronta e acabou. Não, isso vai fazer parte do seu processo de amadurecimento. Por quê? Ao lidar com essas novas habilidades, com esses talentos, você também vai modificar algumas formas de ver a vida. Por isso que esse processo é interessante para você, tá bom? E aí Exu também fala, quando você estiver passando por esses processos, procure não ter tanto controle assim. Não tente racionalizar tanto, tá bom? É difícil? É, né? Nós gostamos de ter um certo controle para nos sentirmos confortáveis, mas nem tudo é possível explicar de uma maneira racional. Algumas coisas precisam apenas ser vivenciadas, tá bom? Para quem for a pessoa vai entender, tá certo? Agora vamos abrir aqui um baralho cigano de Pombagira para vermos quais são as últimas mensagens que seu capa preta quer trazer para vocês que escolheram a opção número 1. Caldeirão. Sentimento, coragem, o sentimento, a tristeza, felicidade, traição. A mensagem que seu capa preta está trazendo é para aqueles ou aquelas que desejam um relacionamento, mas têm medo de se relacionar novamente, tá? No campo do romance eu tô falando. É uma mensagem, inclusive, que já apareceu em outra leitura do canal. Seu capa fala o seguinte: por mais que você tenha se machucado nas outras relações, ou que te machucaram, não é? Por mais experiências tristes que você já teve, que podem ter feito com que você perdesse a fé nas pessoas, devido a algumas traições, devido a algumas, vamos dizer o português claro, devido a algumas palhaçadas, algumas sacanagens que fizeram com você. Seu capa fala o seguinte: esse coraçãozinho não é para ficar sozinho não, tá? Você ainda se verá diante de uma oportunidade que seu coração vai bater acelerado, que você vai sentir aí as coisas borbulharem dentro de você. Vai ser uma pessoa que vai mexer bastante com você. Só que você vai precisar ter coragem. Coragem para se permitir amar e ser amado. A vida vai te dar essa oportunidade. Alguns podem acabar ficando presos ou presas nas lembranças do passado, nas lembranças negativas do passado. Então, especialmente para essas pessoas, Exu pergunta: por que não tentar? Porque no fundo do seu coração você quer, mas às vezes o medo é grande. Então, tente. Ah, mas se eu quebrar a cara de novo? Pelo menos você tentou. Ou você vai permitir ficar paralisado, imobilizada por conta do medo. A vida é para quem tem coragem, tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as mensagens do seu capa preta. Confesso que está um pouco difícil para fazer a leitura na energia dele, porque eu estou estranhando um pouco, tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, para mim, especialmente para o seu capa preta. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, da florzinha branca, deixar aqui no cantinho, perto do Ganesha, e vamos pegar aqui o baralho de Exu. E você está bem?
Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Se por acaso você perceber que minha voz está um pouco diferente, que às vezes eu estou engasgando, tossindo ou espirrando, é porque eu acho que eu estou meio gripada, tá? Então às vezes eu fico um pouco mais ofegante, dou aquelas famosas fungadas, né? Que é o nariz que está coçando um pouquinho. Mas assim, no geral eu tô bem. É só mesmo esses sintomas chatinhos, tá bom? Então vamos ver aqui o que seu capa preta quer falar com vocês. Lembrando, é uma leitura coletiva. Aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, tá bom? Confesso que estou estranhando um pouco a energia do seu capa. Não estou acostumada, então a leitura número 1 eu não é que eu sofri, mas eu achei meio difícil fazer a leitura na energia dele. Mas vamos ver aqui como que vai ser a leitura número 2. Laranhê, seu eixo capa preta. Seu capa preta Mojubá. Salve suas forças, meu pai. Opa, já começamos com a carta de traições, casamento, pessoa intermediária, espiritualidade menor, vitória. Seu capa fala que para aqueles ou aquelas que se sentiram de alguma maneira atraídos nas parcerias que estabeleceram nessa vida, pode ser aqui uma parceria romântica, pode ser uma parceria de trabalho, pode ser aqui uma amizade que você acreditava bastante e que de alguma maneira você teve algum prejuízo por conta disso, não é? Seu capa fala, olha, as coisas não vão ficar como estão, tá? Tem uma guardiã trabalhando ao seu favor. Para muitos aqui é uma pombagira sim, tá? Mas se você me disser que não gosta da energia das moças, então pode ser então uma divindade que você tenha mais ligação, pode ser até uma santa. Importante é o vínculo que você estabelece com essa energia mais feminina. Exu fala, essa guardiã está tentando te proteger e está trabalhando ao seu favor. Se por acaso você teve algum tipo de prejuízo, saiba que você vai dar a volta por cima. Se você já deu a volta por cima, agradeça a sua guardiã, pois foi ela que te ajudou a se levantar. Se ainda está difícil se levantar, não se desespere, porque essa guardiã vai trabalhar ao seu favor. Essa guardiã não vai fazer vingança. Então não adianta perder seu tempo pedindo para fazer uma suposta justiça. Ela não vai perder o tempo dela fazendo vingança. Ela vai simplesmente te ajudar. Te ajudar a seguir um novo rumo, te ajudar aqui a ter algum tipo de sucesso, apesar dos tropeços, das quedas e dos puxadas de tapete que você pode ter levado, independente do relacionamento que foi passado aqui. Como foi dito, pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento aqui de trabalho ou de amizade. Ou mesmo parente, né? Tem parente que às vezes passa a perna na gente, não é? Acho que isso faz parte da história da humanidade. Mas enfim, Exu está querendo falar que para muitos é uma guardiã que vai te ajudar aqui dar a volta por cima e, como foi falado, se você teve algum tipo de prejuízo, você vai dar a volta por cima, sim. Você vai muitas vezes conquistar coisas que você nem imaginava conseguir, tá bom? Não perca seu tempo pensando mal dessas pessoas. Não vale a pena. É você se prender a uma energia pequena e você não merece isso, você merece mais, tá bom? Amigo fiel, melancolia ou depressão ou lágrimas, no união negócios que chegam, surpresas, em casa. Primeira informação que seu capa quer trazer é para aqueles ou aquelas que estão aqui, às vezes até desesperados pela situação de vida que estão tendo. Alguns aqui podem estar passando por muitos prejuízos
outros aqui por muita escassez, não é? Ou simplesmente aquilo que você faz não prospera. Exu fala, tem um guardião tentando te ajudar. Ele vai te intuir algumas coisas. Muitos podem ser intuídos à noite, durante o sono, tá bom? Então essas intuições podem ser relacionadas a informações que você deve buscar, essas intuições podem estar relacionadas a pessoas que você deve evitar, e essas intuições também podem estar relacionadas a caminhos que você pode seguir que te trarão um sucesso mais rápido, tá bom? Seu capa também fala para aqueles ou aquelas que estão às vezes se sentindo muito mal, muito tristes ou que passaram por situações muito complicadas, né, e que estão aí às vezes até de mal com a vida, de mal com as pessoas, de mal com o mundo. Seu capa fala, olha, se você está nesse baixo astral, nessa energia mais negativa, mais densa, se você sentir no coração, peça ajuda para os guardiões, peça ajuda para Exu, ou então para uma pombagira, se você se sentir mais confortável. Por quê? Porque essas entidades poderão fazer uma visita na sua casa para te ajudar a limpar um pouco das energias densas produzidas por você. Porque às vezes os seus maus pensamentos, essa sua negatividade pode estar te atrapalhando e não é os outros, e não são os outros não, é a sua própria negatividade. Exu não está colocando aqui as coisas de uma maneira para você se sentir mal, mas para que você entenda também que não é saudável você ficar alimentando o tempo todo pensamentos negativos. Coisas ruins aconteceram com você? Lamento, mas coisas ruins acontecem com as pessoas o tempo todo. E ficar só focado ou focada nas coisas ruins não vai te ajudar a sair dessa situação em que você se encontra. É doído escutar isso? É, mas Exu precisa trazer a verdade aqui nessa mesa. Por mais que você não goste de escutar isso. É para todo mundo? Obviamente que não. É uma leitura coletiva, mas tem gente que está precisando escutar isso. E se ficou nervoso ou ficou nervosa, então pode ter certeza que a mensagem é para você. Porque se a mensagem não for para você, você nem vai se importar. Não é verdade? Mas enfim, Exu não tá bravo não. O Exu só tá trazendo aqui, às vezes, alguns alertas, né? Porque às vezes as pessoas colocam muito a culpa nos outros, achando que a vida é ruim, os outros são ruins, mas não percebem o próprio comportamento. Nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Muitas vezes aquilo que nós recebemos pode ser apenas uma reação das pessoas. Já parou para pensar nisso? Às vezes é interessante fazer essa reflexão, tá bom? E Exu também fala aqui, para aqueles ou aquelas, né, que têm interesse em se aproximar mais da espiritualidade, não precisa ser necessariamente se aproximar de Exu, se aproximar de Pombagira. Tem gente que tem medo e tudo bem, cada um tem o seu tempo. Mas saiba que Exu e Pombagira não fazem mal, tá bom? Às vezes eles podem ser um pouco mais diretos, isso assusta um pouco. Mas Exu e Pombagira entende que não é todo mundo que às vezes, né, está acostumado com essa energia. Mas se você é uma pessoa que deseja se aproximar mais da espiritualidade, desenvolver estudos, alguns têm interesse sim por Umbanda, né, por Candomblé, mas às vezes tem vergonha e é normal, a gente entende. Se você tem interesse, procure informações. Isso pode te ajudar bastante a abrir a sua mente, a perder alguns medos, porque geralmente a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente começa a conhecer melhor, as coisas já não têm aquela grandiosidade que a gente pensa que tem. Elas começam a fazer parte da nossa vida e tudo bem, tá bom? Então, se você tem interesse de se aproximar da espiritualidade, primeiro, não tenha medo. Se você tem medo, procure conhecer mais. Que muita coisa boa pode acontecer na sua vida, tá bom? Inclusive algumas situações que às vezes você não entende muito bem por que te acontecem e parece que são coisas que se repetem, você pode inclusive encontrar respostas para essas coisas, tá bom?
Bom, é isso que Exu quer falar. Agora vamos pegar aqui um outro baralho. Cinco de ouros. Seis de ouros. A estrela. Cinco de paus. Cavaleiro de copas. Exu quer passar um recado para aquelas pessoas que às vezes sentem que fazem muito, mas recebem pouco, né? E que às vezes ficam esperando que as outras pessoas ao seu entorno colaborem mais, que façam mais, ou que então, se for uma questão aqui profissional, que aquele chefe te reconheça, valorize aquilo que você faz, numa expectativa de que os outros vão abrir os olhos e te enxergar finalmente. Exu fala, olha, tem coisa que se a gente também não falar claramente para as pessoas, muitas vezes pode passar despercebido. E tem coisas também que as outras pessoas só vão dar valor quando perdem. Então, se você tem essa sensação que você faz muito pelas pessoas e recebe muito pouco, avalie se realmente você tem que continuar fazendo tanto e recebendo pouco. Primeiro, tá? Se você me disser, mas Exu, eu não consigo parar, as pessoas dependem de mim, será que é tudo isso mesmo? Porque tem situações aqui que eu vejo que num diálogo aberto, num diálogo cordial, você consegue reorganizar essa situação na sua vida. Não é por meio da briga, não é por meio da discussão que você vai conseguir isso, não. Muitas vezes é com jeitinho, conversando com as pessoas. E esse jeitinho aqui é independente se é parente, se é colega de trabalho, se é chefe, se é amigo, se é relacionamento. Você é uma pessoa esperta. Você sabe como se comunicar de uma maneira estratégica com as pessoas. Então, a pergunta fica: será que você realmente precisa fazer tudo para todo mundo? Se for uma questão de trabalho, tente conversar com o seu chefe para reorganizar a agenda, reorganizar o projeto, tente solicitar aí um aumento. Se você não está contente com o trabalho, porque percebe que as pessoas não te valorizam, mande currículo para outros lugares. Por que que você tem que ficar aí? Exu não está falando que você tem que fazer isso, mas Exu está tentando fazer com que você pense por uma outra maneira, entendeu? Se questione também, porque eu vejo que muitos que estão nessa situação estão insatisfeitos, pedindo inclusive ajuda para a espiritualidade, às vezes pedindo paciência para Deus, para aguentar. Mas aí Exu vem trazendo essa pergunta: você precisa realmente aguentar tudo isso, carregar tanta coisa? Ah, mas os outros não dão conta, os outros não são capazes. Será que não? Porque eu tô vendo aqui que tem muita gente folgada do teu lado. Gente que acha muito mais fácil deixar aí nas suas costas para resolver. Isso, obviamente, é muito mais fácil. Então, o que que Exu está querendo falar? Que tem muita coisa também que às vezes precisa de você se posicionar mais. Você defender um pouco mais os seus limites, tá bom? Como o Exu falou, não precisa brigar. Não precisa chegar discutindo, apontando o dedo, quebrando as coisas. Dá vontade? Dá! Mas não precisa, tá? Muitas vezes aqui, ó, é com jeitinho, conversando com as pessoas, você consegue entrar num bom acordo, tá bom? E se você disser, as pessoas não vão entender,
Conversando com um jeitinho, elas entendem. Às vezes pode fingir que não entende, não, tá? Mas aí é fingindo mesmo. Mas quem vão entender, vão. Tá bom? Agora vamos pegar aqui outro baralho. Se você disser, mas Exu, eu não sei o que fazer, não tenho ideia, como começar essa mudança? No momento em que você estiver mais com a cabeça mais tranquila, você vai começar a receber orientação, tá bom? Primeira coisa aqui, se alguma coisa foi cortada da sua vida, especialmente aí no campo financeiro, trabalho, né? Às vezes você ficou desempregado, desempregada, perdeu uma boa oportunidade aí porque às vezes favoreceram uma outra pessoa ou porque o negócio não era para você mesmo, mas essa perda aí impactou a sua vida negativamente a ponto de você ficar muito triste ou então ter aí uma dificuldade para pagar as contas. Exu fala, olha, outras oportunidades vão chegar para você, tá bom? Não se desespere. Se possível, mantenha a sua rede de contatos ativa. Como assim, Exu? Exu fala aqui para que você converse com as pessoas, mantenha, continue mandando currículos, tá bom? Às vezes você não vai ter aqui uma resposta imediata, mas continue tentando, não perca a sua esperança. E às vezes o negócio é conversar mesmo com as pessoas, aonde você vai, às vezes no mercado, no dentista, enfim, a gente não sabe quem tem informação importante, não é? Então vai lá, converse com as pessoas, divulgue também o serviço que você faz, né? Qual é a sua especialidade, que de boca em boca também você pode encontrar boas oportunidades, tá bom? E um outro recado é para aqueles ou aquelas que já estão aqui tentando alguma coisa, empreendendo, abrir às vezes um negócio, mas que o negócio não está indo muito para frente ou que você sente que está tendo um gasto maior do que o retorno que você está fazendo. Então, eu quero dizer aqui para vocês que existe uma tendência para as coisas melhorarem. Então, aqui, para alguns, o negócio vai começar a ficar mais conhecido, tá bom? O negócio, o seu trabalho, o seu serviço começa a ficar mais conhecido. Para outros, vocês podem encontrar uma outra via. Essa outra via pode ser um outro tipo de trabalho? Sim. Ou pode ser um segundo emprego? Sim. Ou pode ser que você se mantenha no ramo, mas você diversifica os produtos com os quais você trabalha, tá bom? Falo isso aqui por conta da carta do caminho. Então eu vejo que existem possibilidades se abrindo para você. E para aqueles ou aquelas que ainda, né, não sentem muita estabilidade naquilo que fazem, não demora muito, vocês começam a sentir uma certa estabilidade, sim, tá bom? Às vezes é uma questão de tempo para as coisas amadurecerem, para que as pessoas conheçam mais aquilo que você faz e também para que você comece a ter uma colheita de todo o investimento de tempo, energia, às vezes de dinheiro que você teve até então, tá bom? Não desista, tá? E se caso tiver muito difícil a situação para você, peça ajuda. Para alguns aqui, a ajuda pode se dar
por intermédio de pessoas encarnadas. Para outros aqui, você pode encontrar a ajuda com a espiritualidade também, tá bom? Nem que for para aliviar o seu coração, tá certo? Para quem andou pedindo ajuda para a espiritualidade, para encontrar um caminho, vocês podem ter aqui informações importantes que a espiritualidade vai passar para vocês, às vezes durante o sono, por sonhos, ou até então por intermédio de outras pessoas que podem chegar até você e trazer algumas informações interessantes, tá bom? Então, mesmo que a coisa pareça estranha, mas que para você parece que é importante, preste atenção naquilo que for passado para você. Às vezes, a princípio pode parecer estranho, mas com o tempo pode fazer sentido também, tá bom? É isso. Bom, meus queridos e minhas queridas, eu espero de coração que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem o seu like para mim e especialmente para o seu capa preta. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E se possível, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau.